Dia 25 de dezembro, uma data que aprendemos desde criança, que foi o nosso Salvador, o Messias, que quer dizer ungido, o separado do Pai Celestial, que os enviou para anunciar a vida eterna, que ele nasceu nessa data. E crescemos convencidos mesmo que ele veio ao mundo nessa data, dia 25 de dezembro, pois as religiões, e principalmente a Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, não cansa de repetir que ele veio ao mundo nessa data. E as mídias, claro, têm o seu papel fundamental para perpetuar essas mentiras. Mas como mentiras têm pernas curtas, essa verdade está chegando à tona para que todo mundo saiba que essa data, dia 25 de dezembro, não foi o nosso Salvador que nasceu, mas sim uma divindade demoníaca chamada Deus Sol, o Sol Invictus, o Deus Mitra. Que na Roma Antiga se cultuava esse deus nessa data, e depois que o Constantino transformou o poder romano no império religioso, escondeu essa data dizendo que foi o nosso Salvador que nasceu, para nunca mais deixar de cultuar esse deus chamado Mitra. Mas essa mentira já está caindo por terra, porque eles próprios já estão falando, eles próprios já estão entregando que não foi o nosso Salvador, o Messias, que nasceu, e sim outro. Analise o que esse padre muito conhecido do povo disse. Veja. Muito obrigado por terem vindo, é um prazer recebê-los, é um prazer recebê-los aqui, é um prazer recebê-los nesse recinto de pecador, obrigado por terem vindo. O pastor René, Ed René, é pastor de qual igreja? Pastor da Igreja Batista de Água Branca, aqui mesmo em São Paulo. Padre Antônio Maria. Eu sou da Igreja Católica, vivo em Jacareí, num mosteiro. Padre Basílio. Eu sou da Igreja Ortodoxa Grega e sou pároco no Cambuci. Ok, é Natal, não é? A história acabou separando, mas hoje, pelo menos aqui, a gente reuniu um pouquinho mais, não é? É Natal uma coisa que todo mundo sempre pergunta no Natal, principalmente ateuzinho de internet, que o Natal não é bem o dia que Jesus nasceu. Afinal, Jesus nasceu dia 25 ou não? Nasceu ou não? Não sei se foi uma pergunta estratégica ou essa pergunta já estava preparada para eles responderem sobre essa data. Mas veja a cara deles como eles ficaram surpresos diante de uma pergunta dessa que o apresentador fez. Pois esses homens são que comem o melhor dessa terra através da religião e se acovardam diante de uma pergunta dessa. Observe. Ninguém quer começar respondendo. Eu creio que não foi no dia 25 de dezembro, até porque a palavra de Deus diz que os pastores estavam no campo. E se fosse em dezembro, lá é muito frio, eles não estariam no campo, né? Mas tem que responder, senão eles passam vergonha diante do povo. Então eles falam, nessa doutor, quando ele fala que os pastores estavam no campo, ele faz uma referência sobre o livro de Lucas, que narra com detalhe a chegada do Emanuel, que quer dizer o Pai conosco, profetizado pelo profeta Isaías e confirmado no livro de Mateus. Então o livro de Lucas fala da vinda do Messias a esse mundo, anunciado pelos anjos do Pai aos pastores que estavam pastoreando as ovelhas. E não tinha como ser dezembro, porque lá até nos dias de hoje é extremamente frio. Mas continuando, analise com detalhe o que ele vai dizer agora. Preste bem atenção. Mas nós acreditamos, a história nos diz... Ninguém convidou. Tudo bom, gente? A história nos diz que a igreja escolheu essa data porque os romanos celebravam o Deus Sol, o Deus Sol, o Deus Sol. Ele responde a pergunta que o apresentador fez, mas ainda tem que esconder fazendo uma transfiguração, assemelhando que o nosso Salvador é o sol. Mentiroso, hipócrita. Para o nosso Salvador não tem comparação a nada. Ele está acima de tudo que há nessa terra, pois na Escritura fala com detalhes sobre isso. O Deus Sol. O Deus Sol. O quê? Jesus que seria muito bom celebrar o sol, que é Jesus, a luz que veio, né, nos iluminar a todos. O Deus Sol. O quê? Jesus que seria muito bom celebrar o sol, que é Jesus, a luz que veio, né, nos iluminar a todos. É mais ou menos isso, Padre Basílio? Pastor, mais ou menos isso? Pelo que eu sei é isso, o Natal foi chamado para essa data por causa da festa romana do Deus Sol e do período da Saturnália. Do Deus Sol e do período da Saturnália, do Deus Sol e do período da Saturnália, que tinha o costume de troca de presentes também. Então o imperador romano aproveitou para
E o pastor também sabe e confirma que essa data é mentirosa. Mas será que lá no culto do templo religioso ele fala às ovelhas que essa data é mentirosa? Creio que não. A filha protestante, quando chega essas datas, compactua do mesmo jeito com a mamãe católica. E ainda mais agora que eles estão voltando a se unificar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos continuando. Antes de mais nada, a gente sabe que todo mundo vive dizendo por aí que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Nasceu ou não nasceu? Uma breve história. Sobre esse outro religioso que vai falar agora, eu defendo sim no que ele vai dizer, porque é a verdade, mas não 100%, porque, como todo religioso que segue uma doutrina religiosa, ele quer atrair o povo para a religião que ele acredita que seria a religião judaica. E se você for ver esse vídeo todo, você vai ver ele fazendo isso claramente. Então, tirando esses 10%, ele conhece muito bem o paganismo. Analise com bastante atenção no que ele vai dizer agora. O Natal, tendo origem pagã, ele é anexado ao calendário solar. Só para todo mundo entender, isso começa com Nimrod. Ele faz a Torre de Babel. Segundo a história judaica, segundo a Bíblia, a Torre de Babel, Deus rejeita, divide as línguas. E com 40 anos ele é morto por Shem, que é um dos filhos de Noé. Então a esposa, Semiramis, ela cria uma religião em cima da morte de Nimrod e atribui a ele o título de Deus Sol. A partir daí vem o domingo, instituído no calendário solar como o dia dedicado ao Deus Sol, e nasce Tamuz, filho deles, dia 24 de dezembro, solstício do inverno. Então passa a ser o dia do nascimento de Tamuz, que é considerada a reencarnação de Nimrod. Ou seja, o filho daquele Deus, entre aspas, do Sol, que nasceu, supostamente havia virado o Deus Sol. Nasceu Tamuz e passa a ser comemorado o que nós conhecemos hoje como Natal. Yeshua, Jesus, jamais nasceu em dezembro, era inverno em Israel, e segundo os cálculos do pai de João Batista, preciso, ele nasceu entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Porque o calendário judaico é lunar, enquanto que o calendário que rege as nações é solar. Então há um cálculo, uma diferença, mas certamente entre setembro e outubro ele nasceu. E para completar isso aí, eu peguei uma nota aqui que acho muito interessante a gente falar. Porque muita gente diz, Jesus nasceu em dezembro, e como o Rocha falou, muito bem dito, que não, pelos cálculos bíblicos, com certeza nasceu entre setembro e outubro. E tem algo aqui que eu achei muito interessante, e que eu jamais havia reparado nisso, que é Lucas capítulo 2, versículo 8, que diz: quando ele nasceu, Jesus Cristo, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Uma coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, na época, né, porque era inverno, então isso jamais aconteceria. Exatamente, existe inclusive referência no Novo Testamento, porque existe a festa da dedicação, que é conhecida como Hanukkah, que por acaso vai começar hoje. E Hanukkah é justamente no inverno. Então jamais os pastores poderiam estar fora apacentando as ovelhas no inverno. Ou seja, em dezembro. Então, exatamente. Quer dizer que mito total, Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu foi Tamuz, e aí vai haver uma série de outros problemas relacionados ao Natal. Porque comemora-se um aniversário de um ídolo usando o nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, a gente está acostumado a falar Yeshua. Isso pode ser considerado, entre outras coisas, um adultério espiritual, uma infidelidade com Deus e algo abominável para Deus, porque Deus, quando ele estabeleceu o nosso povo na terra dos cananitas, ele falou: não me adorem como as nações adoram os seus deuses, ou seja, não imite as nações. Então Deus tem a maneira correta de adoração a ele e não pode ser atribuída uma adoração estranha. Bom, gente, já então acabamos com o mito de que Jesus nasceu em dezembro, principalmente no dia 25 de dezembro. Você já entendeu que lá em Lucas os pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Isso jamais aconteceria nessa época de dezembro, porque era inverno lá. E, inclusive, tinha uma festa que eles deveriam estar participando. Então, óbvio, não foi em dezembro. Possivelmente, setembro e outubro, com alguns dizem que sim, com certeza, e outros possivelmente. É certeza absoluta. A única coisa é que o calendário hebraico é lunar, dos judeus, né? O nosso calendário é lunar, o calendário que rege as nações é solar. Então existe um cálculo e não é uma data exata segundo o calendário solar. Não tem uma data numeral, mas tem ali um mês. Um mês, setembro, outubro, com certeza. Provavelmente na festa dos tabernáculos, que é Sukkot, cabanas. E João, ele quando começa a falar sobre o Evangelho, né? Ele fala que ele tabernaculou entre nós, uma indicação
mais ou menos que foi na festa dos tabernáculos. E como é que isso chegou até a gente? Como é que o Natal foi introduzido na nossa cultura, na nossa sociedade? Por uma estratégia infeliz da Igreja Romana, que é o sincretismo religioso, pretensamente para cristianizar o paganismo. Na verdade, paganizou a fé verdadeira. Então essa coisa de eu vou usar a cultura das nações para poder falar do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa disso. Essa estratégia é maquiavélica, né? O fim justifica os meios, uma estratégia horrível e que traz, na verdade, o povo a pecados. Eu vou te falar, vamos falar sobre os símbolos depois? Vamos falar sobre os símbolos aí. Então, segura aí. É essa estratégia que se chama sincretismo religioso, uma estratégia muito usada entre os deuses pagãos, mas rejeitada completamente pelo Eterno, e na Bíblia não existe referencial para isso.